Muy buenas tardes, amados amigos y Muito boa hermanos tarde, amados presentes amigos e irmãos y presentes e televidentes. Que las telespectadores. bendiciones de Que Jesucristo, as el ángel del bênçãos de pacto, Jesus sean Cristo, o sobre anjo do cada uno de pacto, sejam ustedes sobre cada um de y sobre mí vocês también, e sobre y nos mim permita também, entender e nos su permita entender palabra Sua en esta palavra ocasión nesta y nos ocasião abra su e palabra nos abra a Sua todos palavra a nosotros todos para nós, así para poderla assim poder comprender. En el compreendê-la. nombre eterno No del nome Señor eterno do Jesucristo. Senhor Amén. Jesus E Cristo. Amém e amém. Para esta ocasião, ustedes tienen Para aquí esta el tema, ocasião, vocês el têm aqui o misterio del tema, jinete o mistério do fiel cavaleiro y verdadero, fiel e el cual se verdadeiro, encuentra ¿dónde? o En qual se encontra Apocalipsis, onde? Em Apocalipse, capítulo capítulo 19. Y vamos a 19. leer esa escritura E vamos ler de essa Apocalipsis, escritura de capítulo 19, Apocalipse, verso capítulo 11 en 19, adelante, versículo 11 em y diante, dice de la e siguiente diz manera. da seguinte maneira: Entonces vi el cielo Então vi o abierto, céu y aberto, caballo blanco, eis que y el que cavalo lo branco, e o que o montaba montava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga y pelea. e peleja. Sus ojos eran como Seus llama de olhos eram fuego, como chamas de e havia em fogo, sua e cabeça havia em sua muitas cabeça diademas, muitos e tinha diademas, nome e escrito, tinha um nome escrito, e tinha um nome e escrito tinha que um nome ninguno escrito que conhecia, ninguém sino sabia, ele mesmo. senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa Estava teñida em vestido de uma sangre, veste e tingida seu de nome sangue, e o seu el nome é Verbo o Verbo de de Deus. E os E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, lhes seguiam em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro. Este cavaleiro fiel e verdadeiro que aparece em Apocalipse capítulo 19 sobre um cavalo branco como a neve é Cristo em sua segunda vinda. É vindo Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, no tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, assim como veio Cristo no Antigo Testamento em cada profeta mensageiro, e se manifestou Cristo, o Espírito de Deus, em cada profeta do Antigo Testamento, na porção correspondente a cada era e a cada dispensação do passado. Depois veio o Espírito de Deus em Jesus de Nazaré. E por meio de Jesus de Nazaré falou ao povo hebreu. E ali esteve a manifestação de Deus em toda a sua plenitude no meio do povo hebreu. São Paulo nos disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Agora vejam, o mesmo que falou no Antigo Testamento por meio dos profetas do Antigo Testamento, depois fala por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele mesmo Espírito Santo que estava nos profetas do Antigo Testamento, depois estava em Jesus em toda a sua plenitude. Vejam vocês como o apóstolo São Pedro, conhecedor deste mistério, nos disse em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Os profetas que profetizaram da graça destinada a vós inquiriram diligentemente indagar a respeito desta salvação. E que tempo indicava anteriormente, testificando, estava neles, o qual anunciava de antemão o sofrimento de Cristo e as glórias que havia de vir.
Que espírito é que estava nos profetas do Antigo Testamento? Aqui disse São Pedro, esquadrinhando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava onde? Neles. Anteriormente, testificando o sofrimento de Cristo e as glórias que havia de vir. Quem era que anunciava os sofrimentos que viriam ao Messias e as glórias vindouras depois desses sofrimentos? O Espírito de Cristo que estava nos profetas e por meio dos profetas anunciava todas estas coisas. Porque é o Espírito Santo quem conhece todas as coisas de Deus. Ele é o que esteve anunciando sempre o futuro e esteve revelando sempre o presente aos que estão escritos no livro da vida. E esses estão escritos uns em uma seção e outros em outra seção, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, o qual estava no Antigo Testamento nos profetas de Deus, vejam vocês, esteve anunciando por meio dos profetas as coisas que iam acontecer. Depois, por meio de Cristo, também esteve pregando, e depois, por meio dos apóstolos, depois, por meio de cada anjo mensageiro, e depois, no último dia, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Espírito de Cristo, é o mesmo anjo de Jeová, é o mesmo anjo do pacto, é o mesmo Deus em Espírito Santo, manifestado de era em era e de dispensação em dispensação, no profeta mensageiro de cada era e de cada dispensação. Agora, vejam que o Espírito de Cristo é o anjo de Jeová. É o mesmo Jeová do Antigo Testamento, o qual apareceu ao povo hebreu e o qual, por meio do profeta Moisés, ao qual se revelou, libertou, por meio do profeta Moisés, o povo hebreu. Vejam, não foi Moisés de si mesmo, nem por sua própria força que libertou o povo hebreu, mas foi o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus, em seu corpo teofânico e Espírito Santo, o qual se manifestou por meio do profeta Moisés e libertou o povo hebreu. E este mesmo Espírito Santo é que esteve nos profetas do Antigo Testamento, manifestando-se e realizando por meio deles a obra divina correspondente a cada era e a cada dispensação. E depois o encontramos nas profecias bíblicas, prometido para vir em carne humana, para vir no meio do povo hebreu. E por isso é que em Malaquias, capítulo 3, nos fala da vinda do Messias, da vinda de um homem no qual estará o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude. E para a sua vinda, ele envia um profeta mensageiro que antecede a vinda do Messias e que lhe prepara o caminho. Isto diz Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, onde diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem é quem virá? O Senhor. Depois de quem? Depois do precursor da sua vida, depois de João Batista. Porque se Deus vai enviar um precursor que lhe prepara o caminho, pois depois tem que vir Deus manifestado, cumprindo a vinda do precursado. E tem que vir em um véu de carne. E agora, vejam, é o Senhor quem vem em toda a sua plenitude depois que veio manifestado na porção correspondente à sétima etapa da igreja hebraica sob a lei, manifestado em João Batista na porção correspondente a essa etapa, e depois viria manifestado em toda a sua plenitude no ungido, que é Jesus, o qual foi ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, e no qual o anjo do pacto, o anjo de Jeová, esteve manifestado em toda a sua plenitude, cumprindo as promessas da primeira vinda do Messias, da vinda do homem ungido, com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Agora segue dizendo, disse,
E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro a quem vós desejais. Quem é que vem? O Senhor, a quem o povo hebreu desejava e buscava, e o anjo do pacto a quem o povo hebreu desejava. O anjo do pacto é o anjo de Jeová, o anjo enviado para guiar o povo hebreu. E depois é enviado no Novo Testamento para guiar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E desse anjo disse Deus, por meio do profeta Moisés, e ao profeta Moisés em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 em diante: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, sereis inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como Deus enviou o seu anjo, e no anjo está o nome eterno de Deus. E o anjo de Jeová é o mesmo Jeová em seu corpo teofânico, ou seja, que quando se trata do anjo de Jeová, é o mesmo Deus manifestado em um corpo teofânico da sexta dimensão. E por isso é que os profetas do Antigo Testamento, em muitas ocasiões, apareceu o anjo de Jeová em forma de um varão, em forma de um anjo, e disseram que era o anjo de Jeová. E então, quando falava, eles diziam, e disse assim Jeová, e disse assim Jeová. Por quê? Porque era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em seu corpo teofânico. E esteve manifestado em seu corpo teofânico, que é chamado o anjo de Jeová, era a manifestação de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Jeová do Antigo Testamento, por meio do seu corpo teofânico, desde o qual também realizou toda a criação. Por isso é que quando nos fala do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nos disse São João capítulo 1, versículo 1 em diante, e diz, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, que Deus, antes de estar em seu corpo teofânico, não tinha criado nada. Mas quando criou seu próprio corpo teofânico, começou a criar toda sua criação, ou seja, todo o universo. Os anjos, os arcanjos, os querubins e os planetas e os animais no planeta Terra, as aves, os peixes, as árvores, tudo quem criou o Verbo, que estava no princípio com Deus, e era quem? O mesmo Deus. E criou também o homem. Primeiro lhe criou um corpo teofânico, o criou na sexta dimensão quanto ao seu corpo teofânico da sexta dimensão, e em seguida lhe criou seu corpo físico do pó da terra aqui no planeta Terra. Ou seja, que o ser humano, o homem, no princípio, vejam vocês, foi criado o seu corpo, seu primeiro corpo, seu corpo teofânico, seu corpo foi criado na sexta dimensão, e depois, daí Deus o trouxe, ele criou um corpo físico também. Porque as coisas que se veem, as que Cristo criou, as que Deus criou, as que o Verbo criou, de onde vieram? As coisas que se veem foram feitas das que não se veem. Essas são as coisas que Deus criou. Porque primeiro ele as cria na sexta dimensão e depois as traz e as materializa aqui nesta dimensão
em forma tangível com as coisas desta dimensão. Vejam, assim como criou um corpo a Adão na sexta dimensão, depois lhe criou um corpo aqui, nesta dimensão terrena que está em luz, tempo e matéria, que são a primeira, segunda e terceira dimensão. Ou seja, que o ser humano vem descendo da sétima dimensão, onde estava em Deus, nos pensamentos divinos, sendo um atributo de Deus, e depois desce à sexta dimensão, onde Deus, já vejam vocês, tinha seu corpo teofânico, e onde ele é rei ali também. Ele é rei na sétima dimensão, ele é rei na sexta dimensão também. E ele é o rei vindouro para esta dimensão terrena, para o glorioso reino milenial, onde se sentará sobre o trono de Davi. Quem? O mesmo Deus, o qual, com seu corpo teofânico, estará aqui na terra, reinando em carne humana e através de carne humana, se sentando sobre o trono de Davi, reinando por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam vocês que este é o Melquisedeque do Antigo Testamento, o Rei de Salém, Rei de paz e Rei de justiça. Ele é sacerdote também segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele é sumo sacerdote também. Agora, vejam vocês como este rei de Salém, Melquisedeque, rei de Jerusalém, aqui aparece em Apocalipse capítulo 19, vindo em um cavalo branco como a neve. Também aparece aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 14 em diante, onde o anticristo, os reis que lhe darão seu poder e a sua autoridade farão guerra contra o Cordeiro, ou seja, contra Cristo, mas o Cordeiro os vencerá. Qual é o mistério? É que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o mundo não compreende este mistério. Disse, vejam, disse, falando dos 10 chifres, que são os 10 reis, diz: estes têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e sua autoridade à besta. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Os que estão com ele são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esse é o exército do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Esse exército são os escolhidos que estão vivos no último dia, os escolhidos das eras passadas. Esse é o grande exército do Senhor Jesus Cristo, exército que estará com sua vestimenta nova, seu corpo eterno e com seu espírito teofânico eterno também. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos sejamos transformados. E aqui estará sobre a terra o exército mais poderoso que tenha pisado neste planeta Terra, o exército do Senhor Jesus Cristo, com corpos imortais, com corpos eternos, ou seja, que não necessitam nenhum escudo literal. Não necessitam nada disso, porque são corpos eternos os que teremos. E teremos uma espada, que é a palavra de Deus. Para que uma espada literal? Para que um rifle? Para que uma metralhadora? Para que um tanque de guerra? Para que uma bomba atômica? Se a palavra de Deus é mais poderosa que qualquer arma que os seres humanos possam ter, pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. E pela mesma palavra de Deus,
podem ser faladas fora de existência, as coisas que têm que ser faladas fora de existência. Isso é mais poderoso, essa palavra é mais poderosa que uma bomba atômica. Agora, vejam vocês como este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse vem cavalgando. Disse que da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16 disse: tinha em sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Agora vejam vocês, aqui em Apocalipse capítulo 1, diz que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Mas não explica o que vai fazer com a espada. Mas aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, diz: da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora vejam vocês tudo o que fará com essa espada de 2 fios. E agora? Disse que sai da sua boca essa espada, sai da boca de Cristo, sai da boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Agora, vejam vocês, em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 29 diz: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vejam, a mesma autoridade que recebeu do Pai, Jesus, agora disse que a dará ao vencedor. E por isso é que Apocalipse capítulo 19 está unido a esta promessa de Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27. Por quê? Jesus Cristo não vai estar por um lugar com a espada saindo de sua boca e disse: para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e outro por outro lugar, com a mesma autoridade que Cristo lhe dá. Para quê? Para regir as nações com vara de ferro e serem quebrantadas como vasos de oleiro. É que Cristo estará manifestado no último dia no vencedor. E estará Cristo manifestando esse poder, essa autoridade, em sua manifestação final. Isso foi tipificado no ministério de Moisés. Vejam vocês como Deus havia dito a Abraão que sua semente seria escrava em terra alheia por 400 anos, mas que Deus os libertaria como uma poderosa mão forte e os levaria a terra onde estava Abraão, a terra de Canaã, na quarta geração. E a quarta geração voltarão para cá. Disse Deus a Abraão. E Abraão ainda não tinha filhos, e Deus já estava dizendo que seria da sua descendência. Da sua descendência, por meio de quem? De Sara. E Sara era estéril, vejam. Como qualquer pessoa que escuta algo assim pode dizer, mas é que isto não concorda com a realidade que há na vida de Abraão e Sara. Abraão já está ancião. E desde os 75 anos, Deus disse a Abraão que ia ter um filho, que ia ser pai de nações. Se vai ser pai de nações, pois tem que ter filhos. E agora, vejam vocês, já iam passando os anos e ainda Abraão não tinha tido filho por meio de Sara. E para o cúmulo, Sara é estéril. O que pode fazer um homem velho com uma mulher estéril? Se colocar a tomar café ou a tomar chá e consolar um ao outro. Ou pegar um menino em adoção, que foi o que pensou Sara. Disse, bom, se Deus disse que Abraão vai ter um filho, pois então minha serva Agar é jovem. Por meio dela pode ter, e eu tomo como meu filho, ou seja, o adoto.
pensou nesta forma, mas mesmo que aparentemente funcionou, porque teve um filho por meio de Agar, Ismael, como que não agradou muito a Sara, nem Sara agradou muito a Ismael. Assim que o filho que ela pensava que ia amar muito e que ia adotar como seu filho, não funcionou. Mas Deus havia dito que era por meio de quem? De Sara. E mesmo que pareça impossível o que Deus prometeu para ser cumprido, há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Não importa o tempo, não importa a idade, não importam as circunstâncias que rodeiam a pessoa que quem foi feita a promessa. Como Deus disse, assim Deus vai fazer. Assim que não dependia de Abraão e Sara, dependia de Deus. Portanto, somente necessitavam duas coisas: ao que fez a promessa para que a cumprisse e aos que iam receber a promessa para que crescem. Porque por meio de crer na promessa que Deus fez, Deus tem que cumprir essa promessa. Ou seja, que esta é a parte que a pessoa põe e tem que ser uma fé genuína. A fé de Deus manifestada na pessoa. A fé é a revelação de Deus manifestada na pessoa. E Abraão estava convencido de que isso era assim como Deus o havia dito, mesmo que já estava ficando velho. Depois chegou aos 99 anos. Pode um homem de 99 anos estar esperando ter um filho por meio de sua esposa que é estéril? Isso é impossível. Mas Abraão disse que creu em Deus. Esperança contra o quê? Contra a esperança. E o que significa esperança contra a esperança? Esperando o que não se pode esperar. Porque o que se pode esperar de um homem velho, de quase 100 anos, com uma esposa, já vamos dizer, meio anciã ou anciã, e para cúmulo estéril, pode-se estar esperando um filho? Não pode estar esperando. Agora, você pode estar esperando o cumprimento da vinda do Filho prometido por meio de uma igreja que leva 2000 anos? Que aparentemente para a humanidade já é uma igreja velha, que esteve dizendo por anos e anos, por 2000 anos, que vem o Filho prometido, que vem Cristo em sua segunda vinda? Pode-se estar esperando algo assim? Todas as demais religiões podem dizer, não se pode estar esperando, porque isso está dizendo há 2000 anos e não se cumpriu. É a mesma história que sempre a está dizendo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo se manteve crendo nessa promessa de era em era, à medida que Deus enviou o mensageiro de cada era. Mas vejam, a vinda do Filho prometido para Abraão não se cumpriu em Abraão quando tinha, vamos dizer, 50 anos. Que era um bom ano para se cumprir, porque 50 é jubileu, é Pentecostes. E depois continuou passando o tempo e não se cumpria a promessa do Filho prometido, não se cumpria a promessa da semente de Abraão segundo a carne vindo para, por meio desse filho, Abraão formar-se uma nação poderosa. E Deus tinha dito a Abraão que seria pai de nações e que seria uma nação poderosa, ou seja, pai de uma nação poderosa e também pai de nações. Agora, como era possível isso quando tinha esses problemas de saúde, como sendo estéril sua esposa e Abraão a cada dia ficando mais velho? Mas Abraão se mantinha firme, esperança contra esperança, ou seja, esperando o que não se podia esperar. Porque todas as condições estavam contra isso que ele estava esperando. Mas vejam vocês,
Quando tinha 75 anos, Deus apareceu também. Quando tinha 99 anos antes da destruição de Sodoma e Gomorra, também Deus lhe apareceu. Ele lhe confirmou sua promessa e disse que ia vir o Filho prometido. Por esse tempo, para o tempo da vida, viria o Filho prometido. E durante esse ano, encontramos que Abraão foi rejuvenescido, tendo a idade de 89 anos para 100 anos. Foi rejuvenescido Abraão e Sara concebeu e deu à luz ao menino, ao filho prometido, tendo Sara 90 anos e Abraão 100 anos. Veio aos 100 anos o filho prometido. E 100 anos nos mostra o segundo jubileu. O segundo ano de jubileu de Abraão era o ano número 100. E agora tivemos o primeiro ano do jubileu, que foi a primeira vinda de Cristo. E depois o segundo ano de jubileu é a segunda vinda de Cristo no último dia. O filho prometido a Abraão para se sentar no trono de Davi e para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora vejam como por meio de Jesus Cristo, o filho de Abraão, vejam como Deus esteve formando nações. Vejam como de era em era, chamou e juntou seus escolhidos de cada era por meio do mensageiro de cada era, e já isso por si é uma nação em cada era, uma nação do reino de Deus, dos escolhidos de Deus. E vejam vocês como também milhões de seres humanos creram, mesmo que não sejam dos escolhidos de Deus, e consequentemente eles entrarão na vida eterna depois do juízo final e formarão também nações. E vejam como tudo isso esteve vindo por meio de Jesus Cristo, a semente de Abraão que veio 2000 anos atrás em sua primeira vinda e que regressará nesse último dia. E a vinda do Filho prometido foi ontem, ou seja, foi 2000 anos atrás em sua primeira vinda, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo de Jeová, a vinda do Verbo, a vinda de Deus em seu corpo teofânico, velado e revelado na pessoa de Jesus de Nazaré. Velado e revelado através de um homem simples de Nazaré, um jovem carpinteiro. Quem ia imaginar que um jovem carpinteiro seria o cumprimento da vinda do Messias? Seria o cumprimento da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová em carne humana, no meio do povo hebreu. Quem ia imaginar isso? Ninguém imaginou. Todos estavam esperando a vinda do Messias, mas não tinham compreendido que seria por meio de um jovem ou criado em Nazaré, mas que nasceria em Belém da Judéia. Todos sabiam que o Messias tinha que vir em Belém da Judéia, nascer em Belém da Judéia, mas perderam o Messias, pois não estiveram ali quando nasceu, e depois, quando se criou em Nazaré. E quando aparece em seu ministério saindo de Nazaré, o chamam Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém da Judéia. Assim que não podiam entender como Jesus podia ser o Messias quando vinha de Nazaré. Mas não compreendiam, não sabiam que tinha nascido em Belém da Judéia, e não sabiam que quem estava dentro desse véu de carne era o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso Jesus podia dizer: o Pai e eu somos um. Ou seja, Deus, o Pai Celestial, com seu corpo teofânico em um véu de carne. Assim como você é um, ou seja, que você pode dizer: meu espírito e meu corpo, uma coisa somos. Você pode dizer: meu corpo, meu espírito e minha alma, uma coisa somos. Por quê?
porque você é quem está dentro desse corpo teofânico, desse espírito. E você é quem está dentro desse corpo de carne também com esse espírito que é o corpo de outra dimensão. Não são três pessoas, é uma só pessoa que tem um corpo teofânico e que tem um corpo físico. Agora, assim também é Deus em sua manifestação em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Agora podemos ver este mistério. E agora, vejam vocês que foi o mistério da primeira vinda de Cristo, foi o mistério da vinda do Verbo em carne humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Onde estava a vida? No Verbo. E agora, de onde procede toda a criação? Do Verbo, porque aí está a vida. Dele vem a vida para toda a criação. Aí está a origem de toda a criação. E agora, no capítulo 1 mesmo que estou citando, no versículo 14 diz: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era o Verbo, a luz do mundo, a luz de todo ser humano, a qual vinha a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. E o mundo foi feito por quem? Por ele. Mas o mundo não lhe conheceu. Veio para o que era seu, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de quê? De nascerem de novo no reino de Deus, receberem um novo nascimento, por crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue do Cordeiro e receber o Espírito de Jesus Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas do quê? De quem? De Deus. São gerados por Deus, pelo Espírito de Deus. E por isso são uma nova criação. Deus está realizando uma nova criação, uma nova raça está sendo criada. E Cristo Jesus é o princípio desta nova criação. Como nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, onde nos disse que Ele é o princípio da criação de Deus. Desta nova criação que começa com o segundo Adão. E agora nós viemos a esta terra por meio da primeira criação, por meio do primeiro Adão. E porquanto o primeiro Adão com sua esposa caíram, perderam todos os direitos à vida eterna e a um corpo eterno e ao governo eterno. Portanto, todo ser humano que vem a esta terra vem por meio de uma raça caída e, consequentemente, vem sentenciado à morte, porque o salário do pecado é morte. E a raça caída que procede de Adão é uma raça caída sentenciada à morte e foi destituída da glória de Deus. Foi destituída esta raça do quê? Foi destituída do corpo teofânico que devia receber cada pessoa ao nascer aqui na terra. Porque primeiro tinha que nascer na sexta dimensão, ou seja, obter seu corpo teofânico na sexta dimensão e viver ali na sexta dimensão antes de vir a esta terra em um corpo visível. Mas por causa da queda, vejam vocês, os seres humanos estiveram vindo à terra por meio da união de um homem e de uma mulher, e ao nascer estiveram recebendo um espírito do mundo, não na sexta dimensão, mas do mundo, da quinta dimensão, e consequentemente estiveram sendo inclinados para o mal. E por isso se requer o novo nascimento, onde a pessoa recebe
um novo espírito, onde a pessoa recebe um espírito teofânico da sexta dimensão. O espírito teofânico da sexta dimensão, o corpo teofânico da sexta dimensão, que cada filho de Deus tinha que receber antes de vir aqui na terra. Como recebeu Adão e como o recebeu Jesus Cristo. Ele, antes de vir à terra, Jesus Cristo, antes de vir à terra, já estava em seu corpo teofânico por milhões de anos. E por que por milhões de anos? Pois contem vocês os anos que a criação tem. E quando tiverem contado os anos que tem a criação, antes de começar a criação de todo o universo, Jesus Cristo já estava com seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês que para vir à terra e poder viver eternamente, se requer ter o corpo teofânico, o corpo da sexta dimensão. E isso é o que Cristo nos dá quando cremos nele e recebemos seu Espírito Santo. E por isso entramos na vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Já começou na vida eterna, já começou o programa da vida eterna, porque entrou ao corpo místico de Cristo por meio do novo nascimento e recebeu um corpo teofânico. Já se encontra na mesma posição e condição em que se encontrava Adão antes de vir à terra em carne humana e em que se encontrava Jesus Cristo antes de vir em carne humana a este planeta Terra. Ou seja, que quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, o que acontece? Começou bem. Aí é onde o ser humano começa bem, porque começou no programa da vida eterna e para a vida eterna. Quem não entrar no programa divino se encontra em morte. Por isso disse, quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna. E não entrará a condenação, mas passou do quê? De morte. Onde se encontrava, passou a quê? A vida. Agora vejam, todo o mistério escondido no novo nascimento. É um mistério que muitas pessoas não compreendem, mas é um mistério que se realiza na pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e crê em Jesus Cristo como seu Salvador e recebe o Espírito de Cristo. E agora, vejam vocês como cada escolhido de Deus, cada primogênito de Deus, cada eleito de Deus recebe seu corpo teofânico, para depois, no último dia, receber seu corpo físico e eterno que Cristo prometeu para cada escolhido de Deus. Ele disse que quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação. E eu ressuscitarei quando? No último dia. O último dia, como já sabemos, é o 7º milênio para o qual está prometida a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E agora, vejam vocês, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados, o que estará acontecendo? O que estará acontecendo é o que aconteceu quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. E quando Deus criou o corpo físico de Adão. Esse é o momento em que Ele criará nosso corpo físico e eterno e glorificado para vivermos por toda a eternidade. Esse corpo terreno que temos atualmente é temporário, é corruptível e é mortal. E por isso é que vivemos neste corpo um tempinho. Ou seja, vejam, a maioria vive normalmente de 70 a 80 anos. E digamos até 100 anos chegam alguns, mas vejam, depois dos 70 anos dá muito trabalho. E algumas vezes, se a pessoa não obteve facilidades, comodidades e dinheiro, antes dos 70 anos, depois, é difícil para conseguir dinheiro. E se vai buscar trabalho em um lugar, nem sequer perguntam a idade, porque já a leva em seu rosto.
já escrita. Dizem, não há trabalho. A não ser que seja um trabalhinho assim para cuidar de uma chácara ou uma propriedade, que necessitem um velhinho por ali. E essa é a condição do ser humano quando chega aos 70 anos. Daí em diante tem muito problema e nem sequer consegue trabalho nos lugares. Se torna muito difícil. E as forças já se vão esgotando, porque os raios de luz que a pessoa tem quando nasce aqui na Terra vão se esgotando. E cada certa etapa perde um raio de luz. E já de certa idade em diante, o ser humano está vivendo com o último raio de luz. Se vocês querem ter um exemplo, procurem uma lanterna e com pilhas bem novinhas. Uma lanterna é o quê? Como vocês chamam? Uma lâmpada. E de noite direcionem a parede. Deixem essa lâmpada acesa. Às 2 ou 4 horas, voltem e vejam a parede. E verão que vai tendo menos luz, menos força. Logo, passam 2 ou 3 horas mais, olhem de novo a parede e tem menos luz, porque tem menos força. E já quando passaram umas quantas horas, mais voltam e olham a parede e já tem muito menos luz. Vamos dizer que quando olharam a parede pela primeira vez, tinha todos os raios de luz, toda a potência e energia de luz para iluminar. E depois, quando a olharam pela segunda vez, já tinha perdido um raio de luz, uma porção de luz. Quantos raios de luz são, Júlio? E já tinha perdido o quê? Uma quinta parte da sua energia. Quando a olham pela terceira vez, veem que já perdeu 2 quintas partes. Depois, quando olham pela quarta vez, já perdeu 3 quintas partes. Depois, quando olham por qual? Pela quinta vez? Pois a primeira é quando olham que tem todos os raios de luz, e agora quando olham pela quinta ocasião, já perdeu 4 quintas partes e resta somente uma quinta parte. Agora, o que pode iluminar uma lanterna com a quinta parte de sua potência, suas pilhas, suas baterias, ilumina muito pouco. E isso é o que acontece com o ser humano quando passa de certa idade. Já está vivendo com um raiozinho de luz. E por isso, a habilidade para caminhar e para fazer as coisas é mais lenta. Como também um equipamento de bateria, quando tem toda a sua potência em sua bateria, em suas pilhas, é rapidinho. Mas quando já está bem esgotadinho, é preciso que até estar empurrando para que possa caminhar. E assim acontece quando a pessoa já chegou a uma idade avançada. Vamos dizer, dos 60 em diante, já o que resta é um raiozinho de luz. Agora, vejam vocês como estava Abraão quando tinha 75 anos que recebeu a promessa. Vejam como estava quando tinha 80 anos, quando tinha 90 anos e quando tinha 99 anos. Mas Deus o rejuvenesceu. E quando Deus já o rejuvenesceu, estava novamente com todos os raios de luz. E Sara também. Novamente com todos os raios de luz para começar de novo e se cumprir o programa de Deus através de Abraão e Sara. E veio o filho prometido. Agora, vejam vocês como para o último dia a igreja do Senhor Jesus Cristo terá os 7 raios de luz do arco-íris. E em um círculo completo, o qual nos mostra que não se acabará, não se esgotará. A energia, o poder dos 7 raios de luz do arco-íris do pacto divino com sua igreja.
E dará a luz ou não dará a luz ao filho prometido? Por meio da palavra falada, da palavra criadora falada pelos profetas de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e por seu 7º anjo mensageiro, esse filho prometido tem que vir, porque é uma promessa dada por Deus. E por isso veio o 7º anjo mensageiro falando essa promessa à igreja do Senhor Jesus Cristo e disse: eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. E agora, se nosso irmão Branham estivesse aqui na terra ainda, vivendo em seu corpo de carne, quantos anos teria? Teria 88 anos. E ele disse: eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. E disse: se morrer, pois seria ou por acidente ou por algum outro problema, mas de velhice eu não morrerei sem que ele esteja aqui. Ou seja, que ele está assinalando que se ele não morresse por algum problema de saúde ou de acidente, de velhice, ele não morreria sem ver a segunda vinda de Cristo, sem ver a vinda do Filho prometido. E se ele não morreria de velho sem vê-la, os que são mais jovens que ele, pois muito menos se não morrerem por causa de um acidente ou por uma doença. E é na vinda de Cristo que ele chama e junta seus escolhidos com o quê? Com grande voz de trombeta. E é no último dia, no 7º milênio, onde sua vinda está prometida para ser cumprida e para realizar a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Vejam tudo o que acompanha a vinda do Senhor. Já quando nosso irmão Branham estabelece que ele não morreria de velho sem que ele, o Filho prometido, estivesse aqui na terra, aí está colocando um tempo. Portanto, ele está colocando um tempo mais ou menos. Agora, para morrer de velhice, quantos anos pensava nosso irmão Branham que morreria já de idade, pela idade, não por doença, nem por acidente? Busquem isso e então vocês saberão o tempo mais ou menos que ele disse que nesse tempo ou antes desse tempo, o Filho prometido já tinha que estar aqui na terra. Agora, o que é a promessa do Filho prometido? O que significa a vinda do Filho prometido? E é por meio de quem? Da Sara espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é também representada em Maria. Esses são tipos e figuras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, assim como veio o Filho prometido a Abraão, que foi Isaac, tipo e figura de Cristo, da primeira e segunda vinda de Cristo, depois, por meio de Maria, veio o Filho prometido, o Filho de Abraão, Jesus Cristo, o Messias. E por isso Sara e Maria são tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, para por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo vir o cumprimento da vinda de Cristo no último dia. Agora, o que é a vinda de Cristo para o último dia? O que é a vinda do Senhor para o último dia? É a vinda do anjo do pacto, do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando veio 2000 anos atrás, vimos que veio em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré. Naquele jovem carpinteiro estava quem? O Pai. Naquele jovem carpinteiro estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquele jovem carpinteiro estava o Senhor, o anjo do pacto. E as pessoas não compreenderam este mistério que estava ali, cumprido no meio deles, conforme foi prometido. E agora, vejam vocês que foi o que? A vinda do Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos. Tinha que vir por meio de um homem.
que nascesse nesta terra sem pecado. Portanto, tinha que ser por meio de criação divina o corpo físico deste homem. Porque ainda não tinha vindo um cordeiro perfeito que tirasse o pecado do mundo. Se tivesse tido um cordeiro perfeito que tirasse o pecado do mundo, então podia vir o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo Deus, manifestado em um corpo redimido pelo sangue desse cordeiro. Mas como não havia um cordeiro perfeito que tirasse o pecado do ser humano, somente tinham os cordeiros e bodes lá no Antigo Testamento, que somente cobria o pecado o sangue desses sacrifícios. Portanto, todos estavam destituídos da glória de Deus. E agora não havia nenhum ser humano, que pudesse ser o instrumento de Deus para poder trazer a cumprimento a promessa da primeira vinda do Messias. Mas Deus proveu. Ele se proveu de um corpo, criando-o no ventre de Maria, criando uma célula de vida, uma célula de sangue no ventre de Maria, e essa célula se multiplicando e formando, criando assim o corpo de Jesus. Um corpo que veio sem a manifestação ou sem a intervenção humana de um homem e de uma mulher em suas relações íntimas. Foi Deus quem criou no ventre de Maria esse corpinho. Célula sobre célula se multiplicou e se formou este corpinho, o qual nasceu em Belém da Judeia por meio da Virgem Maria, e nesse corpo morou o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus com o seu corpo teofânico. Felipe, quando disse a Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus disse, tanto tempo faz, Felipe, que estou com vós e ainda não me conheceste? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai, ou vice-versa, e quem me viu a mim, viu o Pai? Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai e nos basta? Agora, vejam vocês esse mistério da primeira vinda de Cristo. São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, nos diz, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Foi a manifestação de Deus em carne, a manifestação do Verbo em carne. E agora, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante diz, então vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chamas de fogo e havia em sua cabeça muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora vejam vocês que agora o verbo aqui em Apocalipse capítulo 19 vem com um nome que ninguém conhece, porque o nome conhecido do verbo de Deus em sua primeira vinda foi Jesus, mas este nome com o qual vem aqui em Apocalipse capítulo 19, ninguém o conhece. Ninguém o conhece como o nome do verbo, como o nome do Messias em sua primeira vinda, porque o nome do Messias em sua primeira vinda foi Jesus, para a sua obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. Mas agora ele vem no último dia sobre um cavalo branco como a neve e tem um nome que ninguém entende, que ninguém conhece. O nome do verbo de Deus para o último dia é o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que a Bíblia nos fala tanto no livro de Apocalipse e também no Antigo Testamento de um nome novo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz, ao que vencer eu lhe darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca. E na pedrinha branca o quê? Um nome novo. Um nome novo nessa pedrinha branca. Vamos lê-lo para que fique assim gravado. Isto é algo que
A Bíblia promete, portanto, é uma promessa divina. E é preciso enfrentar esta realidade para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do Verbo, para a vinda do Filho de Abraão, para a vinda do Filho prometido, para o último dia, o qual está prometido à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Disse Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, ele daria uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E quem é que o recebe? O vencedor. Esse é quem conhecerá completamente este nome novo, que lhe é outorgado. Na outorga dessa pedrinha branca com o nome novo. O profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 34 ao 45, viu essa pedrinha vindo, sendo esta pedra cortada do monte de Deus. É a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do Pai, a vinda do anjo de Jeová, a vinda do Verbo, vindo no último dia em carne humana, com um nome novo. Agora segue dizendo aqui em Apocalipse capítulo 12, ou capítulo 3, versículo 12, corrija. Capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, que virá fazer parte do quê? Do templo de Deus. E sendo uma coluna, o que significa isso? Que será uma pessoa importante no templo de Deus. E nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Onde escreverá Jesus Cristo seu nome novo, que é o nome eterno de Deus e nome também da Nova Jerusalém? Onde o escreverá? No vencedor. Agora, o vencedor virá então no nome do Senhor Jesus Cristo, virá no nome novo do Senhor Jesus Cristo, dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Agora, vimos também em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, uma promessa muito importante. Aqui diz: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se sentará no trono com o Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo se sentou com o Pai no seu trono no céu. Agora o vencedor se sentará no trono do Senhor Jesus Cristo, que no glorioso reino milenial é o trono de Davi. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, Cristo terá seu trono, e aí estará o vencedor. E vejam vocês, assim como Cristo veio no nome do Pai e depois se sentou no trono lá no céu e recebeu um nome novo, agora o vencedor vem no nome do Senhor Jesus Cristo e se sentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono. Agora, este mistério deste nome novo, ninguém o entende, a não ser o vencedor, que é quem recebe este nome novo. E somente ele poderá explicar este mistério do nome novo e da vinda do Verbo em carne humana no último dia. Este vencedor é o anjo do Senhor Jesus Cristo e é quem vem dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve no último dia, porque ele é quem tem a revelação divina de todo este programa divino correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, vejam vocês como em Apocalipse capítulo 19 nos fala da vinda do Verbo com um nome que ninguém entende.
E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, vem como leão da tribo de Judá. E vem também como o sol de justiça resplandecendo. Porque o sol é o astro rei e o leão é o rei dos animais. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Rei na sétima dimensão, é Rei na sexta dimensão e estará como Rei nesta dimensão terrena no último dia, no sétimo milênio, e se sentará sobre o trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. No livro dos selos, capítulo, página 131, nos disse: E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos celestiais e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos vestidos de linho muito fino, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as pessoas ou as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias, aí é onde está. E agora, vejam que disse que tem que vir algo para mudar esta igreja. Tem que vir algo da parte do Senhor. Isso é o que sempre ele esteve anunciando. Vem algo da parte do Senhor. E assim disse o Senhor. Isso que vem da parte do Senhor é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Agora, na página 128 deste mesmo livro do estilo espanhol, diz: Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação. Ou seja, sem os trovões de Apocalipse, capítulo 10, não há fé para serem transformados e raptados. E o que é o que revela os 7 trovões de Apocalipse? O que revela é o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Vamos ver por aqui, em alguns lugares onde possamos ver algo com relação a isto, para que assim tenhamos um quadro claro do que significa a vinda deste cavaleiro, neste cavalo branco de Apocalipse. Vamos ver. Página 481 disse: Agora notem que a abertura do 7º selo também é um mistério triplo. Disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ninguém sabia quando ele ia voltar. Mas abaixo diz: tudo foi silêncio. Vamos continuar lendo aqui. Diz: notaram como foi quando os judeus fizeram esta pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o mesmo Cristo disse que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe.
quando ele vem. Mas haverá as 7 vozes desses 7 trovões que revelarão essa grande revelação nesse tempo. A grande revelação do 7º selo da vinda do Senhor, os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, dão a conhecer esse mistério. Dão a conhecer a vinda do 7º selo, a segunda vinda de Cristo. E os trovões são a voz de Cristo em sua vinda. E os trovões emitem suas vozes aqui na terra, porque o anjo forte, que é Cristo em sua vinda, clamou como quando ruge um leão. E tinha seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra quando clamou. Assim que podemos ver que esta é a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, a revelação da segunda vinda de Cristo sendo pregada sob a mensagem e com a mensagem do Evangelho do Reino, pelo ungido do Senhor Jesus Cristo, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo nesse último dia, para assim dar a conhecer aos escolhidos de Deus este mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho prometido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejamos aqui na página 469, nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, pareceu-me muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. Quem é quem tem o 7º selo? É este anjo que apareceu nesta constelação de anjos. E aqui estão os outros 7 anjos pertencentes às 7 eras da igreja gentia. Cada um desses anjos, para ter seu ministério aqui na terra, em cada era da igreja gentia, teve que vir em carne humana no meio da igreja do Senhor. E agora, para este anjo ter seu ministério, o ministério do 7º selo, o ministério da segunda vinda de Cristo, o ministério de Cristo em sua vinda, o ministério do Filho do Homem com seus anjos, tem que vir em carne humana no meio da sua igreja no último dia. O Verbo tem que se fazer carne no último dia para poder ter seu ministério correspondente ao último dia e dar a conhecer à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer, dar a conhecer por meio do seu véu de carne aqui na terra. Agora, vejamos este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse e veremos quem é. E veremos como será que se cumpre esta profecia. Na página 277 do livro dos Círios em espanhol diz, nosso irmão Branham orando disse, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o Anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Ele é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que esteve no meio do povo hebreu, nos profetas que ele enviou. E é o mesmo que esteve em carne humana também em Jesus de Nazaré. E é o mesmo que esteve nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, manifestado através de cada um deles na porção correspondente a cada era. Ele é quem vem no último dia, conforme sua promessa. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E agora, para o cumprimento desta profecia, vejamos como o precursor do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, diz que virá. Porque sendo ele o precursor, o reverendo William Marion Branham, com o espírito e virtude de Elias, ele tem que dizer como virá.
No livro dos selos em espanhol, página 256, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Com um nome que ninguém conhecia. É a vinda de Jesus Cristo e o Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia, no cumprimento dessa promessa. E vejam vocês, isso é o que dará a fé para o rapto aos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. É a vinda de Cristo e Espírito Santo em carne humana em seu anjo mensageiro, se velando e se revelando como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o mistério deste anjo que era muito diferente dos demais. Vejam, na página 483, disse 482 e 483 disse: vemos, pois, que é um mistério por completo e a hora ainda não chegou. E a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério, ou seja, o mistério do sétimo selo. Chegamos até aqui e o demais nos será dado ali, no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. Vejam vocês, Jesus apareceu em carne humana 2000 anos atrás, mas depois apareceu manifestado em seus anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E depois que terminou esta manifestação por meio dos 7 anjos mensageiros, quando aparecer Jesus Cristo novamente em Espírito Santo manifestado em carne humana, aí será que o sétimo selo será revelado, e aí será que a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E a igreja estará escutando a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Estará escutando a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino sendo proclamada e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o mistério da vinda do filho de Abraão. É o mistério da vinda do filho prometido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, passando a página 484, nos disse, e um pouquinho antes, a 483 no final, e depois a 484 diz: ali escutarão, falando, diz, quero que notem outra coisa que aconteceu. E se vocês chegarem a escutar a fita, ou seja, a mensagem, senhores, que horas são? Ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente. Os demais eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro desta pirâmide, formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, ou seja, cada anjo mensageiro em sua era conhecia o mistério de Deus. Foi revelado o mistério de Deus para cada era. E agora, o mistério do sétimo selo é somente conhecido por esse anjo que era muito diferente dos demais. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. Ou seja, esta pirâmide que está aqui nesse diagrama
De era em era veio um anjo mensageiro com a revelação de Deus e o Espírito de Deus nele, e interpretou e cumpriu a era que lhe correspondeu viver. Aí foi interpretada essa era. Foi construída esta era no corpo místico de Cristo. Essa é a forma em que foi interpretada essa pirâmide. E da pirâmide, somente para o último dia, restava a era da pedra angular para ser interpretada, para ser cumprida, e assim como em cada era, para ser cumprida, foram chamados e juntados os escolhidos por meio do Espírito Santo, através do anjo mensageiro de cada era, para formar a era correspondente com seres humanos. Agora, para formar a era da pedra angular, é que Cristo chama e junta seus escolhidos do último dia com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, e assim chama junto os seus escolhidos e os coloca na era da pedra angular. E assim é como forma a era da pedra angular do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E de era em era, vejam vocês como o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro esteve no território onde Deus enviou esse mensageiro. A Ásia Menor foi a primeira era ali na Ásia Menor, e ali esteve São Paulo, depois Irineu na segunda era, depois Martim na terceira, depois Colombo na quarta, e depois Lutero na quinta, e depois Wesley na sexta, e depois o reverendo William Marron Branham na sétima era. Vejam como veio se movendo Cristo e Espírito Santo de mensageiro em mensageiro, de era em era e de território em território. E agora, para a era da pedra angular, se move Jesus Cristo e Espírito Santo, onde? Na América Latina e no Caribe. E revela este mistério, o mistério do sétimo selo, e com esse mistério revelado chama e junta os seus escolhidos nesse último dia. E com ele se forma a era da pedra angular. Com as pessoas mais simples desse planeta Terra, forma a era da pedra angular. Pessoas que vivem no continente americano, na parte oeste do planeta Terra, na parte que corresponde à parte da América Central, América do Sul e o Caribe. Essa é a parte onde o mistério do sétimo selo seria revelado, e onde se formaria a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês o que continua dizendo aqui na continuação. Continua dizendo: a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Ou seja, eles foram os mensageiros que vieram para interpretar esta pirâmide. A mensagem do segredo destes selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda. Ele era o último, ou sétimo anjo, contando da esquerda para a direita. Ou seja, sem contar o nosso irmão Branham, ele estava contando 7 anjos. Mas se a você correspondia contar os anjos que havia ali, você ia contar quantos? 8 anjos. Disse, ele era o último ou sétimo anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente, e ele vindo para o oriente. Estava à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. Agora, vejam vocês, a mensagem deste anjo é uma muito extraordinária. É a mensagem da segunda vinda de Cristo. É a mensagem do Evangelho do Reino que contém o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo. E essa sim que é uma mensagem extraordinária para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esta mensagem é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve esperando em todos os tempos, mas seria para o último dia. Esta é a mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou trombeta de Deus prometida na Escritura. Recordem, como disse, que tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e afiadas.
Está falando aqui deste anjo, vê? Suas asas poderosas e afiadas. E continua dizendo. E como disse que voou diretamente a mim. Agora, isto é este sétimo selo. O que é o sétimo selo? Este anjo, que era muito diferente dos demais. Esse anjo é o sétimo selo. E quando vem a terra no último dia, e se manifesta em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, está cumprindo o sétimo selo. Está cumprindo sua vinda. E está realizando a obra correspondente à sua vinda no último dia. E isto é a vinda do Filho prometido à igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é. Para aquele tempo, ele diz, ainda não sabemos o que é. Mas agora, como podemos dizer? Agora sim sabemos o que é. É o Verbo. A palavra encarnada em um homem. Isto é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. É a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro no último dia, dando-nos testemunho destas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos revelando o mistério da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro neste último dia. Vindo Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Porque vejam vocês, a abertura do sétimo selo, já para os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino, se converteu em quê? Em uma realidade. Na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21, que vem sobre um cavalo branco como a neve. Vem sobre a palavra pura neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho de o mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro, de Apocalipse capítulo 19. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores, e que Deus continue nos revelando sua palavra nesse último dia e nos abrindo o entendimento da nossa alma e de nossa mente para podermos compreender plenamente todos estes mistérios do reino dos céus, que neste último dia estariam sendo cumpridos na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, que é o cavaleiro fiel e verdadeiro que apareceria neste último dia. O cavaleiro que apareceria no Ocidente, como viu e o mostrou o reverendo William Marion Branham na mensagem O Único Lugar Escolhido por Deus para Adorar, página 2. Ele disse, do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos esta senda, este caminho, uma vez mais, ou novamente. Esse é o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19. Esse é o cavaleiro fiel e verdadeiro que viria neste último dia. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, neste último dia, os abençoe. E em breve todos sejam transformados, elevados à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a mim também. Me transforme o corpo físico e me leve à ceia das bodas do Cordeiro.
Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente o ministro aqui, o nosso amigo e irmão Daniel, carreira para continuar e finalizar depois esta atividade. Finalizá-la quando já pois cantarem também seu cântico final. Recordem que quando Jesus, depois que estavam reunidos, depois tinham seu cântico final, seu hino final, e depois se despediam. Bom, isso sempre é assim, normalmente se fez. Porque a pessoa termina com alegria, cantando e adorando a Deus e dando graças a Deus por suas bênçãos. Ou seja, que termina com regozijo, cantando com regozijo ao nosso Deus. Bom, que Deus continue abençoando, que Deus os guarde, e conosco o reverendo Daniel Carreira para terminar. Deus os abençoe.